A bibliografia cita Eros e Thanatos, e todos nós sabemos que existe um grau muito grande de destruto em algumas pessoas. E se essas pessoas são estimuladas, ou se elas percebem que elas têm carta branca para colocar em prática suas maldades, elas colocam. Tarcísio mantendo Derrite, que é um brucutu, um justiceiro da polícia, no sentido preocupante do termo, reforça a toda a sociedade de que elas podem fazer o que quiserem em termos de destruto, colocar em prática o Thanatos existente dentro delas. O episódio dos policiais reproduzindo Mississippi em chamas diz muito à população e abre as portas para os fascistas cometerem crimes. Este episódio não está desvinculado do que tem acontecido na própria polícia. Tarcísio é um extremista e coloca à frente da Secretaria da Segurança Pública alguém que acha que pode fazer justiça com as próprias mãos. Ele é o policial, ele é o juiz, ele é o inquisitor. Ele é Deus, porque ele pode tirar a vida. É muito poder nas mãos de alguém que tem muito ódio dentro de si. Tarcísio mostra que é um doente, assim como Bolsonaro. Eles, o tempo todo, estão dando apitos de cachorro para a população, assim como foi na questão do Giovana Federal em relação ao Lula. Deu apito de cachorro, logo em seguida o que acontece? Lula abordado na estrada por um mentecapto, um retardado, um doente mental, que pode tirar-lhe a vida. E nada é feito. E a imprensa não critica Tarcísio. A imprensa fica procurando coisinhas para criticar no Lula, sendo que tem uma coisona no Tarcísio para criticar. Isso é muito perigoso. Vocês estão alimentando fascistas. Se eu te falasse que a Polícia Militar de São Paulo, comandada pelo Tarcísio e pelo Derrite, botou fogo numa cruz, você acreditaria? Para ser mais claro, isso foi inspirado na Ku Klux Klan, a maior organização racista e neonazista dos Estados Unidos, que no período de maior segregação racial do país, foi responsável pelo assassinato de milhares de mulheres, crianças e homens negros nos Estados Unidos. Eles chegavam nos bairros negros com a cruz em chamas, como a que está no vídeo aqui da PM, e matavam pessoas, entravam nas casas, botavam fogo, incendiavam o bairro inteiro. Aliás, isso está muito bem expresso num dos clássicos do cinema sobre esse período, que é o filme Mississippi em Chamas. Agora, isso aqui em São Paulo não veio do nada. Isso é resultado de uma política que o Tarcísio tem feito desde que assumiu o governo e botou o Derrite como secretário de Segurança Pública. Eu não sei se vocês lembram, ele falou para o aumento da violência policial e para os abusos. Pode chamar a ONU, a Liga da Justiça. Eu não tô nem aí. Ele boicotou as câmeras corporais, trabalhou contra elas e o resultado não podia ser outro. O número de mortes causadas por policiais em São Paulo praticamente dobrou já no primeiro ano do governo do Tarcísio. Foi de 355 para 702 mortes provocadas pela ação da PM. A gente viu que foi aquilo em Santos. Cada dia, na verdade, aparece um caso novo, seja de morte, de assassinato, como a do senegalês, agora há pouco aqui no centro de São Paulo, no Brás, à luz do dia, ou de espancamento nas ruas. É meio que um liberou geral. É isso que o Tarcísio transmite para a tropa. Esse caso do ritual racista e neonazista inspirado na Ku Klux Klan, lá em São José do Rio Preto, tem que ser um marco para uma reação da sociedade. A deputada Ediane Maria já entrou no Ministério Público exigindo a responsabilização e punição de todos eles. A gente precisa reagir antes que seja tarde. Infelizmente, não chega a ser uma surpresa que Tarcísio de Freitas, uma vez eleito governador do estado de São Paulo, importaria do Rio de Janeiro, sua terra natal, um modelo fracassado de segurança pública. Afinal, Tarcísio de Freitas foi um dos soldados fiéis do general Heleno na trágica missão de paz no Haiti, que em vez de levar paz para aquele país arrasado por uma guerra civil, fez exatamente o contrário. Levou uma verdadeira carnificina, um desastre humanitário a ponto de serem convidados a se retirarem de lá. Entretanto, ninguém imaginava que Tarcísio teria um sucesso tão grande em dilapidar a honra e destruir a psique da Polícia Militar do estado de São Paulo, transformando uma das polícias mais eficientes numa verdadeira máquina de terror e de matar, a ponto de em apenas 2 anos mais que dobrar o número de assassinatos promovidos pela polícia em suas intervenções, inclusive aumentando drasticamente o número de crianças e adolescentes assassinados pelas intervenções policiais, que aumentaram em mais de 120%. Mas como Tarcísio de Freitas conseguiu esse tipo de sucesso macabro em tão pouco tempo? Afinal, os policiais entram com uma expectativa nas forças policiais de serem heróis, de servirem à comunidade, e muitas vezes eles se defrontam com um estado burocrático, onde eles tentam resolver as coisas e são atropelados pela burocracia, cresce aquele ressentimento, e estava lá Tarcísio e seu secretário, que se orgulha de ser um múltiplo assassino, para induzir essas pessoas a iniciarem uma verdadeira guerra santa, se transformarem numa espécie de vingadores, Batmans, que fazem justiça pelas próprias mãos. E é aí que a indução
do Estado por meio de uma série de ações para mexer com a psique desses guardas coletivamente. Afinal, ninguém se torna um assassino de maneira impune, mesmo que seja de maneira legitimada em legítima defesa. E é por isso que vem sendo feito no Estado de São Paulo uma série de ações orquestradas, misturando religião com política e com ações de segurança pública para fazer uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça dessas corporações. Como o Tarcísio de Freitas liberando essas corporações para irem integralmente assistir palestras motivacionais dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, onde lá se é vendido um discurso de uma espécie de guerra santa, legitimando os massacres que vão sendo promovidos nas ruas de São Paulo, sempre desumanizando as pessoas que são assassinadas. Afinal, é preciso um processo de desumanização do outro para que aquele policial tenha coragem de sair executando as pessoas e não tenha super danos na sua cabeça. Inclusive, há até um episódio daquela série Black Mirror que mostra muito bem como esse processo de lavagem cerebral funciona. E esse processo vai se agravando a ponto de agora parte de algumas corporações fazerem até rituais macabros inspirados na Ku Klux Klan norte-americana, aquele grupo supremacista branco e racista, inclusive com inspirações nazistas, e que agora, depois que vazou para a opinião pública, estão tentando dizer que eram atos motivacionais. Desde quando atear fogo em cruzes, colocar fileira de velas e mandar saudações nazistas inspira alguém? Só inspira alguém que precisa ser inspirado e ser legitimado no ato de matar, porque é exatamente isso que vem acontecendo no estado de São Paulo. Afinal, os dados de segurança pública de São Paulo estão cada vez piores, com um agravante. Se antes o paulista tinha medo dos criminosos, hoje ele tem medo mais da polícia que dos criminosos. Haja visto que, além dos assassinatos nas intervenções policiais terem aumentado abusivamente, inclusive nem filho de rico está salvo nessa parada, ou seja, toda a sociedade está sob ameaça. Além disso, as abordagens estão cada vez mais agressivas. Afinal, o Tarcísio de Freitas manda seus apitos de cachorro, falando para a corporação, quando questionado da brutalidade da polícia feita sob seu comando, ele tira a onda, falando que está incomodado, vai reclamar na Liga da Justiça, no raio que o parta, que ele não está nem aí. Só pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Portanto, se os paulistas, em especial do interior, como esse pessoal do batalhão de São José do Rio Preto, continuar normalizando o absurdo e a barbárie, a próxima vítima pode ser um filho seu, pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido. Porque a partir do momento em que você dá aval para a violência, não pense que ela vai parar na casa do vizinho. E você, o que pensa a respeito disso? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se, estão querendo exportar esse modelo espúrio que trata o ser humano como coisa, que transforma os homens em verdadeiras bestas para o Brasil inteiro. É isso que você quer? Porque é isso que o Tarcísio tem para oferecer. Ai, obrigada. Cabo Luciana. Em nome e honra, viu? Obrigado, Dante. Obrigado. Mais do que mereço, muito honrado, viu? Antes de você enfiar essas emendas, a gente só tinha 46 mil. Da medalha Forte São José. Vai haver o símbolo. Parabéns! Senador, tô muito feliz! É essa, a promovida Sargento Luane. Isso! Obrigado, senhor. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, senhor. Parabéns, comandante. Obrigado. Parabéns. Na noite de hoje. Tem uma vida dedicada à vida dos outros, a proteger a sociedade. Merece de nós todas e as melhores homenagens. Tarifa de Freitas, pedágio de Freitas, o novo nome do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que quer colocar mais de 58 pedágios aqui na região do interior. E o cara é tão canalha que a cobrança é automática, o tal do free flow. É o seguinte, você passa pelo pedágio, não percebe, acha que é um radar, e você tem que instalar o aplicativo da concessionária, informar sua placa lá. Se você não fizer isso, para poder receber aí as cobranças das tarifas do pedágio, você vai receber uma multa, sim, multa de trânsito com pontuação na sua carteira.
A multa é de R$ 195 e alguns centavos. E você leva 5 pontos na sua carteira se você não instalar em até 30 dias esse aplicativo da concessionária do Free Flow do senhor Tarcísio, né? Podemos chamar ele de Tarcísio? Acho que é uma boa, né? A direita realmente é um lixo mesmo, não ajuda em nada e também atrapalha. Agora a confusão foi tão grande até na base de bolsonaristas aí do Tarcísio que ele teve que recuar, mas também só retirou 4 pedágios do plano de instalação dele lá na região de Sorocaba. O resto tá tudo aí, são 54 pedágios a mais que Tarcísio de Freitas tá colocando aqui pro morador de São Paulo ter que se endividar e na hora que for lá pagar o seu licenciamento, que já paga inclusive IPVA, já paga imposto, né? For pagar o licenciamento vai ter aí uma surpresa cheia de pedágio aí para pagar e até multa, dependendo do caso. Essa daí é a obra que a direita quer deixar aqui no estado de São Paulo. Eu avisei aqui nos últimos meses que o plano da elite financeira do Brasil é o quê? Tarcísio. E eles não conseguem domesticar o Bolsonaro a ponto de, Bolsonaro, você passa a apoiar o Tarcísio e pronto. Por quê? Porque o Bolsonaro só pensa em anistia. O Bolsonaro não quer ser preso. E aí o Bolsonaro começou a levar o Tarcísio para o caminho da rejeição. A rejeição ao Tarcísio passou a aumentar quando ele começou a fazer discursos pró-anistia. Isso para esse pessoal é imperdoável. E aí decidiram, o Bolsonaro tem que estar preso, porque ele está atrapalhando o solto. Ele preso, ele faz campanha pro Tarcísio e o Tarcísio ganhando dá o indulto para ele. E aí, se o Tarcísio der golpe depois, você pode ter certeza que eles vão apoiar. O Brasil está em 8º lugar nas maiores reservas internacionais do mundo, graças a Lula e Dilma. Se dependesse da direita, ainda estaríamos pegando empréstimos do FMI. É um absurdo. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, sem nenhum vínculo com o Ceará, com o estado aqui. Tarcísio de Freitas pode receber título de cidadão de Fortaleza por proposta de vereador do PL. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, faltou ao depoimento na Polícia Federal. O atacante seria ouvido hoje pela Polícia Federal no inquérito que apura se ele forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos. Resumindo, ele não foi, faltou. E Silas Malafaia fica revoltado, cita até aí a liberdade de expressão no Brasil que está sendo interrompida. E ele fala do Moraes, já eu coloco o vídeo dele aí. Deputado tira assinatura de urgência, mas recua após pressão. Qual é essa pressão? Se a pessoa quis tirar a assinatura, é porque ela não quis. Mas aí com a pressão, resolveu aí voltar a assinatura. E isso se chama liberdade de expressão. Se a pessoa não quer, é porque ela não quer. Veja aí o vídeo de Silas Malafaia, galera. O Alexandre de Moraes reclama que a Espanha não extraditou o jornalista Oswaldo Eustáquio. Liberdade de expressão e opinião não é crime nem na Espanha, nem crime no Brasil. Então o que está acontecendo? Quem introduz o crime de opinião no Brasil é Alexandre de Moraes, a partir do inquérito imoral e ilegal das fake news, que é pura perseguição política. Isso é uma afronta à Constituição, ao Estado Democrático de Direito e ao povo brasileiro. Crime de opinião só em estados totalitários. Isso é uma vergonha o que nós estamos assistindo. Um dos 264 deputados que assinaram um pedido de urgência do projeto de anistia chegou a retirar sua assinatura, mas recuou e assinou novamente o requerimento após pressão de bolsonarista. O vai e volta foi protagonizado pelo deputado Aloysio Mendes, Podemos, Maranhão. Só que Silas Malafaia foi um daqueles que deu pressão aí no deputado. E isso é o quê? Liberdade de expressão, pelo menos o que eu vejo, né, galera? E aí, deixa aí nos comentários. E essa história de teleférico na Brasilândia? Para quem achava que isso era só uma ideia totalmente sem sentido do Marçal para a campanha eleitoral, agora tá vendo que essa é uma ideia totalmente sem sentido, também defendida pela vereadora Sandra Santana, do MDB, e pelo prefeito Ricardo Nunes, que, aliás, na campanha eleitoral tinha dito que era uma ideia inviável. Aí você se pergunta, meu Deus, mas por que? É turismo? Não, em tese seria para ajudar na questão da mobilidade. E é verdade que aqui na Brasilândia a gente tem uma das piores condições de transporte da cidade. Mas, gente, o prefeito Ricardo Nunes não resolve nem o básico. Qualquer hora que a gente pega o transporte público tá sempre lotado, é ou não é? Quem mora por aqui sabe o que é ficar um tempão esperando o ônibus, principalmente de final de semana, pagar caro e ainda viajar sempre em pé porque nunca tem lugar. O que o prefeito Nunes tem feito sobre isso? Absolutamente nada. Isso sem falar nas obras do metrô que a gente está esperando sentado e que cada vez vai um pouquinho mais para frente, já veio cratera e ninguém resolve a questão. É nítido que o teleférico não vai resolver o problema da mobilidade na região. Mas se é assim, por que a vereadora Sandra Santana e o prefeito estão defendendo essa proposta? Não tem dúvida que não é para melhorar a vida de quem mora aqui. Mas esse projeto favorece muito os grandes empresários, sabe, aqueles que ajudaram no financiamento das campanhas de alguns políticos. Eles vão ganhar muito dinheiro com esse teleférico. A previsão é gastar quase 3 bilhões com esse projeto e depois a gente sabe que esse valor vai aumentando durante as obras e não tem nenhuma garantia de resultado porque inclusive se trata de um projeto piloto.
E o pior é que ele ainda prevê a desapropriação de várias casas na região. A gente lembra bem o que aconteceu com as obras do metrô, quando as famílias foram desalojadas e muitas não receberam indenização ou receberam muito abaixo do que deveria. Sem contar os riscos de desvio de verbas, né? Porque a gente sabe que o capitalismo e a corrupção, caminham sempre juntos. A gente lembra muito bem o que aconteceu no início das obras da linha 6 laranja, quando a Odebrecht e a Queiroz Galvão meteram a mão no dinheiro público e depois abandonaram as obras. A Brasilândia precisa de mobilidade, de transporte público gratuito e de qualidade. Por isso que nós socialistas defendemos a municipalização e o passe livre para acabar com a máfia do transporte e garantir o direito à cidade para a população da periferia. E você, acha que essa é só mais uma proposta eleitoreira ou tem outra opinião? Comenta aí. Privatiza que melhora. Tudo que não começa bem termina mal. E é exatamente isso que aconteceu no Rio Grande do Sul com 2 serviços essenciais, luz e água. O governador Eduardo Leite privatizou a CE e a Corsan. E o que aconteceu depois? Piora nos serviços e tarifas abusivas. Vamos falar da CE, vendida em 2021 pelo preço de um carro, R$100 mil. O governador foi pessoalmente comandar o leilão, vencido por um único lance do Grupo Equatorial. E olha o absurdo, antes de vender, Leite assumiu 2 bilhões e 800 milhões de reais em dívidas da empresa para os cofres do Estado e deixou apenas uma dívida parcelada para a Equatorial pagar em 15 anos. Uma verdadeira ação entre amigos. Depois da privatização, a promessa de melhora virou uma piada. Primeiro as contas aumentaram, depois vieram os apagões. No primeiro temporal, 190 mil clientes ficaram sem luz. E 10 dias depois, ainda havia 20 mil famílias no escuro. O caos só aumentou. Treinos de segurança fraudados resultaram na morte de 4 trabalhadores. E a resposta do governo? Bloqueou uma CPI que iria investigar a empresa. O que era um serviço público acessível virou uma bagunça. Tarifas altas, serviço precário e sem a quem reclamar. E quando a Assembleia tenta investigar, a base do governo bloqueia. Eduardo Leite prometeu serviços melhores, o que entregou contas caras e apagões. E quem paga a conta? Você. São Paulo e Minas Gerais serão os maiores perdedores na guerra comercial iniciada por Trump. Só São Paulo vai perder 4 bilhões de reais. E cadê o governador? Tarcísio, continua em silêncio?